Buenas, gurizada, e aí, tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão assistindo a minha aula, mas vamos dali, em vegetação, episódio Brasil, porque aqui é Brasil, porra! É isso aí. Olha só, por que que eu fiz essa brincadeira? Porque realmente é muito importante. Esse episódio que a gente vai ver agora, esse conteúdo que a gente vai ver agora é o mais importante de vegetação, porque envolve o Brasil, como eu já falei em outras aulas, o nosso exame é nacional e valoriza mais o que há no Brasil, certo? Então, vamos para o nosso primeiro slide. Eu sei que vai ficar um pouquinho. Deixa eu pegar o meu apontador. Eu sei que vai ficar. Eu tô aqui, né? Eu sei que eu vou ficar tapando um pouco do slide, mas eu falo para vocês o que eu estiver tapando. Então, vamos lá. Biomas, né? Domínios morfoclimáticos e biomas, principalmente. O que é um bioma? Certo? Bioma é uma área de vegetação que predomina em certa região com uma certa regularidade. Então, floresta amazônica é porque nessa região da floresta amazônica tem a mesma vegetação, o mesmo tipo de árvore, o mesmo tipo de regime climático, o mesmo tipo de fauna, o mesmo tipo de flora, no Cerrado, na Caatinga e tudo mais. Aqui eu quis dar uma ideia para vocês na questão de extensão territorial. Vocês podem ver que na floresta amazônica, aqui pela ilustração, não parece tanto, mas aqui a área total do Brasil, ela ocupa 49,29%. Vocês veem aqui em área aproximada, temos 4 milhões de quilômetros quadrados, 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. E a área total do Brasil é de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então, é praticamente 50% do território brasileiro é ocupado pela floresta amazônica. Então, depois, em segundo lugar, nós temos o Cerrado, com 2 milhões de quilômetros quadrados, após a Mata Atlântica, que já está bem degradada, né? Na verdade, só restam 5% da Mata Atlântica. Depois nós temos a Caatinga, que fica aqui predominando no Nordeste. Depois nós temos o Pampa. Aqui, geralmente, os estudiosos não concordam muito entre essa extensão e essa. Dizem que, por vezes, o Pampa é maior que o Pantanal e tudo mais, mas isso aí vocês não precisam se preocupar. Só saibam que o Pampa, tem que saber, né? O Pampa e o Pantanal são bem menores que a Amazônia, bem menores que o Cerrado e tudo mais. Então, temos aqui os Campos Gerais, que seria o Pampa, a Mata das Araucárias, que na verdade é uma área de transição. Temos a Floresta Tropical, que seria a Mata Atlântica, o Complexo do Pantanal, os mangues litorâneos, a Caatinga, a Mata dos Cocais, que na verdade não é um bioma, é uma zona de transição como a Mata das Araucárias. Às vezes dizem que o Complexo do Pantanal não é um bioma, que é um domínio, mas isso vocês não precisam se preocupar, eles geralmente não são tão conceituais nas questões, eles são mais contextuais, né? Mais contextualizado. Então, vamos lá. Já dei uma ideia para vocês de extensão de cada bioma, vamos detalhar cada bioma agora. Temos primeiramente, e de forma mais importante, a floresta amazônica. Foi o bioma que mais caiu até hoje, juntamente com o cerrado. Então, já coloquei aqui para vocês, ocupa de forma absurda quase metade do território brasileiro, é gigantesco, sendo considerada a maior floresta tropical do mundo. Então, olhem só o quão é importante, né? Por isso que a floresta amazônica está sempre nas notícias e tal, desmatamento, queimada, incêndio, criação de gado. Por isso que ela está sempre em voga, assim, né? E ela é tão densa, pessoal, que ela pode ser dividida em estratos e camadas. Então, assim, ó, é terra firme, várzea e igapó. A terra firme, como o próprio nome diz, não tem água. A terra firme nunca é inundada. A várzea, ela inunda de vez em quando, em épocas que chove muito, em meses que chove muito, daí ela é inundada, mas ela de vez em quando. E a de Igapó, gravem esse nome, Igapó, que já caiu no Enem, Igapó, está sempre inundada. Então tem uma vegetação ali que está acostumada a ser sempre inundada, por água doce, é claro, porque ele não tem contato com o mar e tal.
e beleza. Vamos ver características da vegetação. Agora eu vou instrumentalizar vocês, eu vou enriquecer o vocabulário de vocês, tá? Floresta ombrófila densa, com muitas árvores, tá? Que atingem até 50 metros de altura. A árvore mais alta já registrada na floresta amazônica tem 88 metros de altura. Perennifolia, folhas que não caem com frequência, também chamadas de não decíduas ou indecíduas. Por que perennifolia? Perene é o que fica para sempre, tá? Uma palavra que diz o que fica para sempre, o que fica por muito tempo. Por que as folhas não caem? Porque o clima não varia. Lá na zona equatorial, nós temos a zona de convergência intertropical, como nós vimos na última aula. Lá o clima é sempre quente, sempre úmido, então as folhas não precisam cair, porque não há estação seca. Então as folhas não precisam cair, é tranquilo. Então é isso aí. Ó, também latifoliada. Por que latifoliada? Folhas largas, folhas grandes, para pegar bastante luz do sol, para poder produzir bastante glicose para a planta e também para poder suar. É isso que eu poderia dizer para vocês. Para poder suar, para ela poder fazer a evapotranspiração dela. Como ela tem muita água disponível, está sempre chovendo, ela tá nem aí se precisa guardar água ou não. E ela, como tem muita água, sempre ela manda essa água embora para a atmosfera. E é isso que faz até os rios voadores. Por isso que naquela zona ali, já falei na última aula para vocês, por isso que naquela zona o desmatamento afeta muito a chuva nos outros estados, nas outras regiões, certo? E ela é uma floresta higrófila, úmida. Mas isso aí tranquilo para vocês, porque lá é quente, se é quente tem baixa pressão, se é baixa pressão é uma região ciclonal, ciclonal que é o que? Que recebe ventos, então isso aí vocês já devem ter estudado. A fauna e a flora são muito diversificadas, nossa senhora, basicamente assim, a maior biodiversidade do mundo está ali, seja de plantas, seja de animais. E o solo é composto por muito humus. Por que o solo é composto por muito humus? E apesar disso, ele é considerado um solo pobre. Essa questão de solo pobre a gente vai estudar em pedologia, que é o estudo dos solos. Mas o solo pobre é para a agricultura. Se alguém for para lá e quiser plantar soja sem botar adubo, não vai crescer, porque aquele solo ele como é que eu posso dizer? Ele é adaptado, ele é, além de ser arenoso, porque ali já foi um oceano, certo? Já teve muita areia. Além de ser arenoso, ele, ele não é profundo, ele é raso. Por que ele é raso? Porque as folhas que apodrecem e caem, as folhas que basicamente envelhecem, os animais, os que morrem ali e apodrecem, eles ficam na superfície e eles são rapidamente absorvidos pelas raízes das plantas. Então a planta não precisa ter raízes para buscar lá no fundo o alimento ou os minerais de que ela, o alimento não, né? No caso os minerais de que ela precisa ou a água, porque está sempre chovendo, então sempre tem água na superfície. Então, algo que vocês têm que saber é que as raízes também são superficiais, tá? E essa camada de matéria orgânica depositada na superfície é chamada de humus. Resto de troncos, raízes, animais, que pode tá, tudo mais nutre o solo, apesar do solo não ser próprio para a agricultura. As chuvas são muito abundantes mesmo, muito mesmo. Tem cerca de 5.000 milímetros, isso é uma coisa absurda. E lá chove praticamente todos os dias. Todos os dias tem o horário da chuva. Eu só vou dar uma olhada aqui se eu estou gravando mesmo. Deixa eu ver, estou gravando sim. Vamos lá. Tá. Então, floresta amazônica. Vou falar só mais uma coisa para vocês que eu não coloquei nos slides. Anotem aí. Se vocês estão com um caderno, anotem. Tem certas regiões dentro da Amazônia que são chamadas de campos. E esses campos têm um nome, que tem uma vegetação mais rasteira, tem uma vegetação mais arbustiva, não é tão florestal, que são as campinaranas, que se assemelham à vegetação do cerrado. Tá? São raras, mas existem e são muito visadas pela criação de gado, tá? Se vocês acham que lá é a agricultura que ataca mais, não, é a criação de gado, tá?
agropecuária é a pecuária que se interessa muito pela Amazônia, tá? Já caiu no Enem isso, tinha que saber, a Amazônia é mais ameaçada pelo quê? Pecuária, criação de gado, criação de ovinos, tá? Então, vamos que vamos. Essas são dicas muito importantes que eu dei agora. Cerrado. Cerrado é aquele segundo bioma, segundo maior bioma. E vocês vão ver a savana brasileira. Sabe aquela savana do Rei Leão, que fica na África? Nós temos a nossa savana à moda brasileira. É bem parecido, algumas regiões, só a fauna que muda bastante, certo? E vocês podem ver aqui que eu coloquei hotspot. Hotspot, o que é hotspot? É uma região de elevada biodiversidade, ou seja, com muita diversidade de animais e de plantas, que está em nível de ameaça de extinção, um nível de ameaça ambiental extremo, um maior nível de ameaça. Então, o Cerrado é considerado um hotspot. E esse é um conceito que vocês têm que saber, caiu muito em questão já. Tinha que saber, são considerados hotspots. Vocês vão ver o outro bioma que eu vou passar para vocês, que é a Mata Atlântica. Tá? O Cerrado e a Mata Atlântica são hotspots. Tá? E basicamente o que vocês têm que saber sobre o Cerrado, eu vou falar bem objetivamente para vocês. É o Cerradão, tem duas regiões, tem o Cerradão e o Cerrado. O Cerradão é o quê? É a região ali do Cerrado que faz fronteira com a Amazônia. Tipo, não tem um limite assim, ó, aqui é a Amazônia e aqui é o Cerrado. Acabou. Não, tem uma área de transição. Aqui terminou a Amazônia, aqui começa a área de transição e aí a vegetação vai se tornando menor gradualmente. Não é assim, ó, Amazônia, Cerrado do lado, assim, isso não existe. Então a vegetação ela vai se adaptando, se adaptando, se adaptando até chegar no Cerrado, certo? É isso aqui e ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar no Cerrado. Então tem o Cerradão, que é a área de transição, e o Cerrado propriamente dito, característico. Já falei, tá, o inverno, tá, de lá é muito seco. Quando nós estamos no inverno para o hemisfério sul, já falando sobre isso, o cerrado fica muito seco, que é aquela região ali de Brasília, que é aquela região de Goiás, Mato Grosso do Sul, principalmente, principalmente Mato Grosso, tá? Esqueçam Mato Grosso do Sul, principalmente Mato Grosso, ali é muito seco no inverno. E aí tem aquelas queimadas que o pessoal acha que é os caras, que os pecuaristas que botaram fogo lá para queimar. Não, aquilo são incêndios naturais. Porque é tão seco e o sol é tão quente que pega fogo espontaneamente. Ninguém vai lá e bota fogo. Claro, pode ter gente que se aproveita disso, pode. Mas isso é um fenômeno natural. E o verão é bem úmido. E assim, ó, essa temperatura que eu coloco aqui para vocês, de 22 graus, é bem tranquilo, tá? Vocês não precisam saber a temperatura tanto da Amazônia, assim, ó, a 26, quanto do Cerrado, porque é só saber que é quente. Só saber que é quente, mesmo no inverno é quente, porque na verdade vai ser frio mesmo, caracteristicamente frio, nas regiões subtropicais, que é o caso do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? E parte de São Paulo. Isso, o inverno, daí as temperaturas baixam bastante. Mas essa temperatura, vocês sabem que lá é quente e é tranquilo. No Enem, o cerrado cai bastante e tem que saber as características do cerrado. O solo é ácido. Tem que saber que o solo é ácido. Por que o solo é ácido? Porque tem alumínio. Beleza? Sofre acidificação. Tem muito alumínio. E o solo é lixiviado. Eu até não coloquei uma coisa aqui para vocês, esqueci de botar no slide. E o solo é lixiviado, ele é lavado. Então, o solo é lavado, a água infiltra com muita força e traz cobre lá para cima e faz uma camada de cobre assim e o que se chama de laterização. O solo em algumas regiões fica laterizado, fica blindado, o que faz com que as árvores tenham caules tortuosos e com casca bastante grossa. Caules tortuosos devido aos incêndios. Casca grossa por causa dos incêndios também, que é para preservar a água e pegar fogo, tipo assim, quanto mais grosso, como se fosse um colete à prova de bala. Quanto mais grossa a casca, menos a chance de pegar fogo dentro da árvore e matar. E também porque o inverno é muito seco, tá? E folhas coriáceas. Por que folhas coriáceas? Não, a gente não chega a ter folhas em formato de espinhos. Sim, espinhos
são folhas modificadas, porque não é tão seco durante o ano inteiro como é na caatinga, como nós veremos. Mas a folha, ela tem uma adaptação que ela é coriácea dizendo que como se fosse um couro, tá? Ela tem uma cutícula, uma camada de cera que deixa a folha grossa, o que impede a evapotranspiração. Na Amazônia, a gente não tem isso, nem na Mata Atlântica. As folhas são largas, não tem cutícula nenhuma, não tem cera nenhuma, é para perder água mesmo, porque lá sempre tem água. Aqui não, no inverno não tem muita água, chove com bastante raridade no inverno, e elas precisam evitar essa perda de água com cutícula grossa, folhas coriáceas. É assim que caiu no Enem. Folhas coriáceas, casca grossa dos caules, caules tortuosos, tortos assim, solo ácido com muito alumínio, lixiviado e laterizado, certo? Laterizado, gravem aí, o solo lixiviado é o solo lavado que infiltra, vai lá, traz material cúprico, que é de cobre, e ferruginoso, que é de ferro, tá? Então, é isso. Nós detalharemos esses processos de lixiviação, laterização em pedologia, que vai demorar para a gente ver porque cai pouca pedologia no Enem, né, especificamente. Outra coisa muito importante, nossa senhora, o cerrado é muito importante mesmo. A vegetação é chamada de tropófita ou tropófila. O que isso significa? Que ela tem adaptações para sobreviver tanto a estação de chuvas quanto a estação de secas. Então, ela se adapta muito bem e além de ter... Olha só, gente, isso aqui caiu no Enem, eu achei uma baita sacanagem. Isso era uma questão que fazia interdisciplinaridade com biologia. Eu errei essa questão na época, porque assim, é um vocabulário muito absurdo, uma coisa ridícula, não achei legal. Não cobra nada, assim, o aluno que estudou não diferencia, porque quem estudou muito podia não saber aquela questão, que é as folhas e os caules têm regiões apicais de ápice, apicais se relaciona ao ápice, por exemplo, o ápice do meu dedo é aqui em cima, é a região mais na ponta, né? De densa pilosidade. Pilosidade se refere a pelos. Então, densa pilosidade é com muitos pelos. Muitos pelos o quê? Muitos pelinhos. São pelinhos muito... Sabe os pelinhos que vocês têm no rosto? Bem fininhos, bem transparentes? É isso que a árvore tem. Por quê? Porque esses pelos ajudam na captação de água, de umidade atmosférica. Quando não tem muita água no ambiente, na atmosfera, no ar, esses pelinhos conseguem facilitar a captação de água. Então, a vegetação tropófita ou tropófila, por quê? Tem que saber isso, tropófita ou tropófila. Se adapta bem a períodos secos quanto a períodos úmidos, além de ter regiões apicais de densa pilosidade. Beleza? Então, bora para a caatinga. A caatinga, assim, o que significa caatinga, né? Acho que é Tupi-Guarani, não tenho certeza, mas caatinga significa floresta branca. Por que floresta branca? Porque o chão lá é tudo muito branco, tem muito sol, bate, reflete, é tudo muito seco, tá? E a caatinga é bem grande, tá? Ela é caracteristicamente, quando se fala de caatinga, se lembra desse cenário aqui que eu mostrei aqui para vocês. Tudo bem seco, ó, tudo, o chão chega a ser rachado de tão seco. Mas a caatinga se estende em 4 regiões. Aqui vou falar para vocês desde o litoral até o meio norte aqui, né? Zona da Mata, que era onde os portugueses começaram a plantar cana-de-açúcar. Aí tem a transição entre a Zona da Mata e o sertão, que é o agreste, que não é tão úmido quanto a Zona da Mata, mas nem tão seco quanto o sertão. O sertão, que é isso aqui, que quando a gente fala de caatinga a gente pensa nisso. E o meio norte, que é a região mais próxima da Amazônia, que também é uma região de basicamente transição. Então, vamos ler aqui e detalhar cada um. Zona da Mata, zona mais úmida, com solo fértil e com regularidade de chuva, vegetação bem mais rica, mais densa, e é aqui que se produzia cana-de-açúcar. Agreste, zona de transição entre a zona da mata e o sertão, apresentando características medianas nas duas regiões.
não tem uma vegetação tão grande, não é tão úmido, mas também não é tão seco quanto o sertão e nem tem árvores com espinhos. Beleza? Aí o sertão, clima semiárido. O que significa um clima árido? Não tem mais de 300 milímetros de chuva por ano, sabe? Não chove muito, 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 muito pouco. O que acontece aqui é semiárido. É, por exemplo, 800 milímetros de chuva, tá? Então, o sertão é semiárido, apesar de chover muito, muito, muito pouco, lá não é classificado como árido, nem desértico. E é ali no sertão que nós temos o polígono das secas, com um índice pluviométrico muito baixo mesmo, tá? Por que eu falei pluviométrico? Porque temos o índice fluviométrico, que se refere aos rios, tá? Índice pluvial é chuvas e índice fluvial são rios, referente a rios. E temos o meio norte, que é uma zona de transição entre a Amazônia e o sertão, que é a Mata dos Cocais, que nós detalharemos um pouquinho depois. Tá? A vegetação típica da Caatinga, quando eles falarem em Caatinga para vocês, é caracterizada como xeromórfica ou xerófila. O que é xeros, né? Se adapta à falta de água, é seco, como os mandacarus. Mandacarus já caiu em biologia, já caiu em geografia. Mandacaru é o nosso cacto, não é só o cacto lá do México, não é só o cacto ali do Chile, do deserto do Chile. Nós temos o nosso cacto que se chama mandacaru, com raízes bem profundas, é claro, para buscar água nos lençóis freáticos, já que não chove, e com folhas modificadas em espinhos. A folha, em vez de ser aquela folha bonitinha que a gente vê, ela é um espinho, ela se enrola, enrola, enrola e vira um espinho. Esse espinho tem menos área de contato com o ar, portanto, sua menos, perde menos água. Essa é uma alternativa aí a se adaptar ao clima seco. Beleza? Caatinga é muito importante também. Vamos lá. Mata Atlântica, quase inexistente. Por que eu botei para vocês quase inexistente? Porque hoje só restam 5% da área original da Mata Atlântica. Por quê? Porque tiraram todo o pau-brasil de lá, porque os portugueses devastaram com tudo, quebraram com tudo, e também é a área mais densamente povoada, certo? A gente povoou muito a Mata Atlântica, aquela região do sudeste ali que concentra muita população, região de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Ali é tudo Mata Atlântica, né? Vocês pensem quanta gente tem ali. Beleza? Tá. Vamos lá. Outro hotspot. Porque outro hotspot só restam 5%. Tá muito ameaçada. A indústria farmacêutica se aproveita muito do que a floresta, a Mata Atlântica, a Floresta Atlântica oferece, tá? Mas está muito ameaçada. Sim, os animais, onça pintada, mico-leão dourado, tucano, sobra quase nada deles, assim. É muito triste. Mas isso é histórico, né? Não tem. É questão de ocupação territorial e o pau-brasil. Vegetação, basicamente de grande porte, latifoliada já falamos, ombrófila densa já falamos, higrófila já falamos. Vamos né, ressaltar aqui, latifoliada, folhas largas e grandes. Ombrófila densa tem árvores muito altas, com vários estratos. Aqui não tem a mata de igapó, aqui não tem terra firme e tal, isso não é uma característica, mas ela tem vários estratos que tem árvores muito altas, árvores médias, árvores baixas, e abundante regime de chuvas. Não chove tanto quanto na Amazônia, mas porque na Amazônia chega a 5, 6 mil milímetros, mas na Mata Atlântica chove muito mesmo, que são 4 mil milímetros. E o solo pobre, que é relativo, que eu já falei para você, se for tentar fazer uma agricultura ali, não vai dar muito certo, porque aquele solo é adaptado ao tipo de vegetação que a Mata Atlântica oferece, tá? Então, se quiser fazer agricultura ali, tem que adubar o solo, tem que arrumar o pH do solo, tem que fazer muita coisa. Mas naturalmente ele não é muito fértil. Vamos para o Pantanal, bioma único no mundo. Pantanal só existe no Brasil. E refúgio. Pantanal é como se fosse um santuário. Já foi citado em questões como santuário. Tá? O clima é tropical, fica na zona tropical, bem tranquilo, influenciado pela continentalidade, porque fica longe do mar. Já veremos isso em elementos, tá?
mas ele não... O que significa continentalidade? Continentalidade fica longe do mar. Longe do mar, pouca umidade. Se tem pouca umidade, a temperatura varia muito. Então, temos médias de temperatura muito baixas, médias de temperatura muito altas. A vegetação é muito variada, isso aqui não precisa se aprofundar muito, apresentando... Só que assim, ó, tem que saber que no Pantanal tem a Vitória Régia. A Vitória Régia é essa vegetação que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa foi uma foto aqui que eu achei na internet. Não achei uma foto muito boa, mas eu queria uma foto de uma pessoa em cima da Vitória Régia para vocês verem como é gigante essa vegetação. Ela é adaptada ao clima pantanoso ali, né? E dá para subir em cima. Isso é fantástico. Tipo, gigante aqui. Isso aqui deve ter 2 metros de diâmetro. É impressionante. E também oferece regiões ali de cerradão, matas, savanas e brejos, tá? O território é conhecido por ser basicamente um santuário por várias espécies de animais de outros biomas, tá? Aí temos o jacaré, o papo amarelo, temos vários outros animais assim, mas isso vocês não precisam se aprofundar muito. O verão muito chuvoso e o inverno bem seco, porque fica ali próximo do cerrado. Aí tem semelhanças, né? Então, Pantanal, só saber que tem uma pequena área, mas tem uma biodiversidade gigantesca, funciona como refúgio para várias espécies. Pampa, aí chegamos aqui no nosso Pampa. Muito gaúcho, né? Sua vegetação predominantemente rasteira, apresentando um processo de arenização na cuesta do Aedo. Pampa, campos extensos, né? Vegetação bem rasteira, por vezes temos capões, né? Capões, vocês olham assim no campo, aí do nada um monte de árvore aglomerada num espaço assim, né? Isso se chama capão. Pode ter capões, pode ter vegetação arbustiva, mas a maioria são gramíneas. Gramíneas é vegetação rasteira. E a Cuesta do Aedo? O que é a Cuesta do Aedo? A Cuesta do Aedo é um acidente geográfico, isso nós veremos em geomorfologia, que é a forma do relevo, que faz assim, né? Está no noroeste do estado e apresenta um processo de arenização. Só vou citar aqui para vocês, não vou explicar o que é, só vou citar para vocês já pegarem o link assim, né? Quando a gente for ver especificamente isso. Tem um regime irregular de chuvas, seria a mesma coisa aqui que no Rio Grande do Sul, aqui no... Basicamente o clima do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é a mesma coisa. Temos um regime irregular de chuvas, com grande amplitude térmica, às vezes está menos 80 graus e às vezes está mais 80 graus, um horror. E o clima é subtropical úmido, tá? Não tem temporada seca, claro, tem as exceções. Estamos agora atualmente sofrendo uma estiagem, a agricultura está sofrendo muito com isso, mas isso é por outros fenômenos. Isso é por El Niño, Laninha, que são fenômenos atmosféricos globais, né? Mas, caracteristicamente, o clima é subtropical úmido e não tem estação seca, beleza? Temos as transições entre domínios que não são entre biomas que não são classificados como biomas, são transições. Então temos a Mata dos Cocais e a Mata das Araucárias. Mata dos Cocais, falei lá para vocês, tá no, vamos lá, aqui, vamos voltar, aqui, meio norte. Mata dos Cocais fica bem nessa região do meio norte, tá? Então, zona de transição. Fica entre a Caatinga, o Cerrado e a Floresta Amazônica. Imagina a riqueza desse local, né? Cercada por 3 biomas, tem vegetação dos 3 biomas, tem animais dos 3 biomas, é uma loucura. E a floresta, essa mata dos cocais, é composta basicamente pela carnaúba e pelo babaçu, que são palmeiras. Já caiu no Enem já caíram no Enem esses dois nomes, carnaúba e babaçu, tá? E para que servem e como o ser humano se aproveita disso? As populações locais dali se aproveitam dos cocais como fonte de renda. Aí eles extraem a cera, né, do babaçu e da carnaúba. Para quê? Para lustramóveis, cera para carro, para lubrificante, várias coisas. Tem que saber disso.
isso aqui tem que saber. Mata dos Cocais, Carnaúba, famílias que usam lustramóveis. E a temperatura média de lá, 26 graus. Isso aí, vocês sabem, ali está na região da Amazônia, do Cerrado ali, da Caatinga. A temperatura. Mata das Araucárias. Isso aqui não precisa. Inverno seco, não precisa. Não se preocupem com isso. Mata das Araucárias. Fica lá no sul. Vamos ver se eu consigo chegar até lá. Mata das Araucárias fica aqui, tá? Caracteristicamente aqui, em altas altitudes. Vamos voltar. Mata das Araucárias fica entre o Pampa e a Mata Atlântica. Vegetação composta majoritariamente por pinheiros, araucária angustifolia, pinos eliotes e pinheiros, basicamente. Adapta-se bem. Vocês pensam em pinheiro, eu lembro do pinheiro Papai Noel, Estados Unidos, inverno. Pinheiro inverno. Para ser frio tem que ter uma alta altitude. Para ser sempre frio tem que ter uma alta altitude. Então fica lá no alto, fica mais ou menos nas serras, né? Ou escarpas, né? Veremos isso após. E baixas temperaturas. Chuvas regulares o ano inteiro por ser subtropical. Temperatura de até 25 no verão, mas isso não afeta. E abaixo de zero no inverno. E a economia gira em torno do extrativismo, da colheita do pinhão. Ali tem utilização da madeira, né, para móveis, para a indústria moveleira, que se aproveita bastante assim, né, dos pinos e das araucárias, mas o pinhão também é bastante significativo, move uma economia violenta. Pinhão, quem não gosta de um pinhão, né, tribom, na chapa, mas ou cozido também, de qualquer jeito, pinhão é maravilhoso. Tá? Aí eu peguei duas fotos aqui para vocês, aqui é a mata de araucária, bem característica, né? Uma árvore elegante, sobe bem fino aqui e bem característica. Vocês já devem ter visto uma araucária alguma vez na vida. Sempre tem alguma araucária em qualquer canto, assim, impressionante. Fico pensando como é que tem uma araucária aqui com esse calor do inferno. Ah, tá lá, sei lá. Mas a mata, para ter uma grande concentração, tem que ter alta altitude e baixa temperatura. E aqui está a mata dos cocais, que caracteristicamente, né, palmeiras, tá? Quis ilustrar bem aqui para vocês. E na última transição que nós temos dos biomas fica o complexo litorâneo, que se chama mangues. O mangues, gente, é muito importante. É outra coisa que cai no Enem. Esse conteúdo que eu estou dando para vocês, tudo que vocês viram até aqui tem que saber. Porque vocês devem lembrar, não sei se vocês lembram lá na nossa primeira aula, que foi até presencial, que eu botei, ó, climatologia cai violentamente, é a coisa que mais cai. Então prestem muita atenção nessa aula, tá? Se tem que gastar energia, gastem nessa aula aqui, de vegetação. Ó, só existe mangue onde há variação de maré. Porque o mar avança e deixa a sua água misturada com a de rios ou de lagoas, dentro do continente. Avança para dentro do continente. Mas onde é que tem variação de maré? Eles podem dizer, mangue no Rio Grande do Sul. Não existe mangue no Rio Grande do Sul. É só de Santa Catarina para cima. No RS a gente não tem, no Rio Grande do Sul a gente não tem variação de maré. Muito importante saber disso. A vegetação é chamada de halófita, halos, né, sal, ou seja, adaptada ao teor de sal, certo? Da água que compõe ali, já que é misturada com a água marítima. E as raízes, como vocês estão vendo aqui, elas são isso aqui é o caule, o tronco, e essas aqui são as raízes. Isso aqui tudo são raízes. Por que as raízes estão para fora da terra ou para fora da água? Porque como tem muito sal na água, as raízes não conseguem absorver muito bem o oxigênio da água. Então o que acontece? A árvore tira suas raízes de dentro da água para que as raízes captem o oxigênio do ar, da atmosfera, tá? Então, bem tranquilo, tem que saber, essas raízes são chamadas de pneumatóforos. Pneumatóforos, vocês vão lembrar pulmão. Pulmão é relativo que ar. Ó, pneumos, né? Pneumonia, pulmão. Relativo a ar, bem fácil de gravar. Só o halos ali, né? Halos, sal, né? É um pouco complicado, mas eu
grifei aqui para vocês. Tem que saber isso aí. Pneumatóforos. Tem que saber que pneumatóforos é no mangue, tá? E outra coisa que o Enem explora muito, já que faz parte da questão prática, é que o mangue funciona como berçário. Berçário de caranguejos, ostras, camarões, vários outros crustáceos que sofrem também extrativismo das famílias, da população que mora ali em volta. Então essa população vai ali, colhe, né? Captura muito camarão, porque eles vivem ali tranquilos, Amazônia, como se fosse outro santuário. Então eles vivem ali, tem que esperar a época de reprodução, se pegar todo mundo pequenininho, ou na época de reprodução do camarão, o camarão não vai conseguir reproduzir, não vai ter camarão para pescar. Daí tem toda uma vigilância quanto a isso. Quando eles se reproduzem, é liberado a pesca e bem tranquilo. O pessoal vai ali, retira tudo e tal. E a economia gira em torno disso. Se eles quiserem, o mangue. Mangue você já tem que lembrar, ó, berçário, economia, extração de caranguejo, camarão e ostra. Beleza? Ó, se falou sobre vegetação, pneumatóforo, vegetação halófita. Beleza? O clima com certeza aí é úmido, tem pouca variação de temperatura por ser perto do mar e isso aí é o que caracteriza a vegetação litorânea de Santa Catarina, do norte de Santa Catarina para cima, tá? Então, vamos que vamos. Eu já falei para vocês que a maior variação de maré se encontra no Maranhão. Eu acho que é no Maranhão, sim. Acho que é no Maranhão. Eu vou confirmar isso para vocês, mas pro fim da aula eu vou pesquisar aqui junto com vocês. Tá, acabamos vegetação. Agora, gente, meu Deus, relevo. Vamos para o último dos fatores climáticos, certo? Que é muito comprido. A gente vai passar, eu acho que essa aula, o restante dessa aula, mas a aula inteira que vem falando sobre relevo, que é muito comprido esse conteúdo e é muito importante, muito importante. Não tem tanta incidência no Enem, mas é importante para o entendimento de vocês para as matérias vindouras, tá? O que é relevo? Vamos começar assim, ó. São as saliências e reentrâncias da Terra. Saliências, o que é uma saliência ali? Saliênciazinha, montanha. Reentrância da Terra é o que entra, certo? Fossas, sei lá, buracos, reentrâncias. Eu vou compartimentar esse conteúdo em 4 tomos, né? 4 partes. Geologia, geomorfologia, petrologia e eras geológicas. Geologia, vamos falar de estrutura. Como é que é a estrutura bruta da Terra? Como é que se forma? Como é que as placas tectônicas se batem? Como é que acontece toda a loucurada? Geomorfologia, a gente vai estudar aí em micro escala e pequena escala a forma da Terra, a forma resultante de toda essa interação, certo? Petrologia, estudo das rochas. Petros, né? Petra é rocha. E eras geológicas, nós estudaremos, bem importante para a biologia também, são as eras desde lá de 3,8 bilhões de anos atrás até hoje. Daí tem a era paleozoica, cenozoica. Bom, isso aí a gente vê depois. Vamos nos focar aqui em geologia, que fala mais da estrutura interna e bruta do relevo. Nós temos agentes modeladores do relevo, tá? E esses têm 2 agentes, os que trabalham de dentro para fora e os que trabalham de fora para dentro. Não ficou muito boa essa comparação, mas os endógenos, agentes endógenos, são aqueles que agem de dentro. Então, vai ser com a pressão do magma, com a pressão da temperatura que o magma vai sair ou as placas vão se bater e vão se dobrar e vão formar, por exemplo, uma montanha, tá? As placas tectônicas vão se dobrar e vão formar lá de dentro uma montanha. Os agentes exógenos são, por exemplo, a erosão ou intemperismo. Por exemplo, a chuva chove, a chuva chove em cima de sei lá, uma pedra, e aí a pedra ao longo dos anos vai desgastando, porque a chuva é ácida. Vai desgastando, desgastando, desgastando e pá, formou uma pedra diferente. Ou sei lá, o vento leva um pouco de areia sempre numa mesma direção numa outra pedra, e aí com esse desgaste que a areia vai batendo na pedra, vai
modelando o relevo, certo? E nessa primeira parte nós estudaremos os endógenos, que tratam da estrutura interna da Terra, que nós já vimos. Tá? Vamos lá para vulcanismo. O que é vulcanismo? Vulcanismo, todo mundo pensa em vulcão. Calma. Vulcanismo não precisa necessariamente envolver vulcão. Não precisa, vulcão explodindo, que nem tá aqui, né? Não. Vulcanismo pode ser simplesmente a formação desse relevo aqui. Vulcanismo pode ser simplesmente a efusão não, mas o movimento convectivo do magma dentro da litosfera. Isso pode ser considerado vulcanismo, tá? Não precisa ter explosão de nada e tal. Mas vulcanismo, movimento que o magma sobe, quente, vai esfriando, desce. Esquenta de novo, sobe de novo, esfria, desce. Isso aqui se chama vulcanismo, tá? Segundo movimento, tectonismo. Tectonismo, o que vocês lembram? Placas tectônicas. Tectonismo, movimento das placas tectônicas, muito de boa. E por que elas se movimentam? Por causa do vulcanismo. Porque as placas tectônicas, tem duas placas aqui, elas estão em cima do magma, que é uma pasta. Então elas se movimentam naturalmente, ou elas se movimentam assim, ou elas se movimentam assim, ou elas se movimentam assim. Então, vocês têm que saber assim, ó, o tectonismo é uma consequência do vulcanismo. Então, direções e movimentos da crosta. Direções e movimentos, né, das placas que eu acabei de dizer para vocês. Orogênese. Oros é montanha. Oros é montanha. Gênese é criação ou início, né? Então, criação das montanhas. Como é que acontece a criação das montanhas? Tem vários jeitos. Ó, tem e outra, a orogênese tem uma característica de ser um movimento horizontal. Horizontal, tá? Porque nós estudaremos após aqui a epirogênese, que é um movimento vertical das placas. Então, as placas na orogênese podem se movimentar divergindo, indo em direções opostas, divergem, certo? Elas podem se movimentar convergindo, que é batendo uma na outra, e elas podem se movimentar de forma transformante ou conservativa, que é nesse sentido aqui. E na epirogênese, elas vão para cima ou para baixo, vão para cima ou para baixo. Ó, epirogênese positiva, epirogênese negativa. Beleza? Mostrei aqui para vocês, convergindo a orogênese, né? Convergente, as placas indo na mesma direção, uma afundando e a outra ficando por cima, ou as duas afundando. Aqui, transformante ou conservativo, aqui, divergente, certo? Aqui está a epiro negativa e aqui está a epiro positiva. Vamos lá, não deixar a aula muito comprida. Sismo. O sismo é a liberação de energia sísmica. Terremoto ou maremoto, quando duas placas se batem ou algum evento tectônico, tem liberação, tá? Aí temos duas regiões de terremoto, temos duas regiões de sismo. Tá, beleza, né? Continental, terremoto, terra. Oceânico, maremoto, mar. Temos duas regiões dos terremotos ou dos sismos, que são o hipocentro, que está lá embaixo, onde aconteceu a colisão entre as placas, ou algum fenômeno, e o epicentro, é ponta, basicamente é a mesma coisa que ápice, epi lá em cima, que fica perto de onde vai ter todo o tremelique, certo? O hipocentro é a liberação da energia e o epicentro é a manifestação física dessa energia, onde estoura, né, a onda. Então, temos no hipocentro, aqui que a gente mede com aqueles aparelhos, tá? Com a escala Richter, que é logarítmica, vocês vão estudar isso em matemática, tenho certeza, tem várias questões de matemática que falam sobre terremoto, e a questão do hipocentro.
e o epicentro, que se mede com a escala de Mercalli, que é uma escala bem mais tranquila. Nunca foi cobrada, mas é legal saber. E eu botei uma observação aqui para vocês, que é a intensidade do sismo é sempre maior em lugares altos. Então, por exemplo, se eu estiver em um prédio no 60º andar, lá vai ser muito mais intenso do que se eu estiver no meio de um campo, numa casinha tranquilo. Eu vou sentir muito mais lá em cima no prédio do que na casinha, no meio do campo. Mas a magnitude medida em Richter ou Mercalli é sempre a mesma. Vocês têm que saber disso. Vocês vão... Bom, eu não tenho como provar para vocês isso, mas imaginem que, sei lá, vocês estão no primeiro andar de um prédio e depois começa a tremer. Vocês não concordam comigo que a probabilidade de um prédio quebrar lá em cima é muito maior do que quebrar lá embaixo? Essa é a questão de intensidade que eu estou querendo passar para vocês. Então, vamos para o próximo. A orogênese aplicada. Agora que sim, agora começou a matéria de verdade. Vamos diretamente para orogênese divergente, que é a separação de placas. Se essas placas estão em cima do magma, né, e elas se separam, o magma vai preencher esse, né, espaço que está aqui. Mas muitas vezes o magma não tem força nem pressão para subir completamente. Mas vamos lá. Orogênese divergente, separação de placas. No continente forma-se o rift, que é o que eu botei aqui, ó, Rift Valley, vocês já devem ter visto em filmes, ó, forma esse rift aqui. Lá embaixo, muito lá embaixo, certamente deve ter magma endurecido, tá? Mas aqui em cima o magma não teve condições de chegar até aqui, né? Então ficou essa fossa continental. E no oceano formam-se as dorsais meso-oceânicas. Teve uma inversão aqui, dorsal meso-oceânica. Por que uma dorsal? Porque parece com uma coluna, parece com a nossa dorsal. Aqui, como está exemplificado, ó, ela é muito comprida. A dorsal mesoatlântica, nossa senhora, vem lá desde os Estados Unidos até aqui embaixo, até aqui o Brasil. Então é muito gigantesca, são separações de placas assim, de uma escala de tamanho inexplicável. E esse processo sempre envolve no mínimo uma placa oceânica. Isso aí, tranquilo. Dorsal mesoatlântica, muito importante mesmo. É como se fossem, como lá embaixo no oceano, o magma está muito perto, então se abre lá embaixo, o magma sobe rapidinho. E aí o magma em contato com a água vai resfriar e vai formar montanhas subaquáticas. Essas dorsais são montanhas. Então o assoalho oceânico está retinho, aí do nada vem uma montanha, mas isso tudo embaixo igualmente da água. Então, tá Rift Valley, nordeste da África, movimentos divergentes, né? Direções opostas, formando as dorsais mesoceânicas. E no continente, os rifts. Vamos lá. Orogênese convergente, quando as placas colidem. Encontro de duas placas de duas formas diferentes. Temos a subducção e a obducção. A subducção, encontro frontal em que a mais densa afunda. Então, esse encontro frontal, elas vão vindo aqui, digamos que essa seja a mais densa. Então, elas vão vindo aqui, se encontrando, a mais densa, a mais pesada, vai indo, e essa aqui começa a afundar. Essa aqui começa a afundar, e essa aqui começa a se dobrar, certo? Com esse movimento, vocês viram que formou um V aqui, que é uma fossa oceânica. Gente, não sei dizer para vocês quantas vezes a fossa oceânica foi cobrada no Enem, pelo movimento de subducção. É muito importante. Então, você só tem que saber isso. Ó. A mais densa vai para o fundo, essa aqui quase não se mexe, mas ela se dobra. Apesar de ser feito de pedra, ela se dobra, certo? Ela não afunda, mas ela se dobra. E essa aqui vai indo, e essa aqui vai indo. Tá? Com a ocorrência de apirogênese, claro, enquanto ocorre a orogênese, pode ocorrer a epirogênese. Por quê? A epirogênese, porque essa aqui está indo para baixo, epirogênese negativa, e essa aqui está indo para cima, epirogênese positiva, certo?
E a sismicidade muito alta. Geralmente quando tem um terremoto é porque está acontecendo subducção. Sempre há a formação de uma fossa oceânica e envolvimento, é claro, de uma placa oceânica. Além disso, há a formação de cordilheiras, que são cadeias de montanhas no continente. Aqui, um exemplo bem perto de nós, a Cordilheira dos Andes, com o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca. A placa de Nazca é mais pesada, afundou. Eu não estou gostando disso aqui. Afundou. A placa sul-americana ficou aqui em cima, se dobrou, dobrando-se, formou a Cordilheira dos Andes. Isso numa extensão gigantesca. E também aconteceu com duas placas oceânicas, que foi aqui a placa pacífica e a placa eurasiana. Fizeram isso, a placa pacífica afundou, e a placa eurasiana se dobrou e formou o complexo de ilhas japonesas, o arco de ilhas, onde está o Japão. Muito interessante, né? Que loucura que essa cordilheira, ela é uma dobra, ela não é extroversão de material magmático, tá? Que nem é a cordilheira das dorsais. As dorsais são material magmático saindo de dentro da Terra e resfriando, resfriando com a água e formando, certo? As dorsais, as montanhas subaquáticas. Essa montanha aqui tem um processo diferente de formação. Essa é uma dobra da placa tectônica, beleza? Vamos para a próxima, temos a obducção. A obdução, ao contrário da subducção, a obdução não tem afundamento de placa. A obdução acontece o encontro entre duas placas, provavelmente mesma densidade, isso eu não sei dizer para vocês, e as placas fazem isso aqui, ó. Obdução. Subducção acontece isso aqui, certo? Ó. Subducção acontece isso aqui, ó. E a obdução acontece o encontro delas indo assim, formando, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, que é o único exemplo que nós temos. Ó, uma foto da cordilheira, isso aqui é uma foto do meu caderno. Não tem extroversão de material magmático, não tem vulcão, só tem a formação da cordilheira. Por que não tem vulcão? Porque é muito alto, muito alto, muito alto, não tem nem condições do magma chegar lá em cima, tá? Aqui vocês podem já gravar epirogênese positiva, porque só subiu, certo? Não houve epirogênese negativa sem vulcão. Ao contrário do que ocorre na subducção, que é uma porção do manto arrastada para cima, né? Pá, beleza? Tem vulcanismo aqui? Tem. Vulcanismo tem em todos os processos que eu falei para vocês até agora, tem vulcanismo. Vulcanismo está sempre ativo, sempre. Não importa se não tem vulcão, embaixo da gente tem vulcanismo, sempre. Tá? O material magmático está sempre circulando. E chegamos à última parte da nossa aula, com todas as placas, todas não, porque... não, aqui tem todas, que legal, tem até de cocos. Todas as placas tectônicas que formam o globo, beleza? Então temos aqui, ó, placa sul-americana, América do Sul, não é difícil de gravar. Temos a placa de Nazca, isso aqui é meio complicada, mas está sempre em voga. Sempre que tem terremoto, sempre que tem algum sismo na nossa, no nosso continente, no subcontinente sul-americano, é por causa da colisão da placa de Nazca, porque a placa de Nazca está colidindo aqui com a placa sul-americana, está sempre colidindo. Ao contrário da placa africana, nós estamos nos afastando da África. Cada ano que passa a gente fica mais longe da África, porque a África está indo para lá e a América do Sul está vindo para cá, tá? É bom saber que esses limites aqui são, como eu falei para vocês, são divergentes. Por quê? Que é divergente. Tá indo para cá, tá indo para cá. Lá embaixo do oceano tá perto do magma. O magma pega, sai, resfria e forma as dorsais mesoceânicas, como eu falei para vocês. Ó, tá divergindo, divergindo, sai o magma lá de dentro e resfria. Olha, olha o tamanho dessa dorsal. Nessa toda extensão aqui é a dorsal. Dorsal mesoatlântica. Porque é mesoatlântico. Meso é no meio. Atlântico porque está no Oceano Atlântico. Então, olha só, gente. É muito grande. Muito grande. Temos a placa norte-americana, porque fica na América do Norte. Temos a placa
Indo-Australiana, perto da Austrália, placa das Filipinas, perto das Filipinas. Mas isso vocês é bem tranquilo de saber, certo? Aqui temos a Cordilheira do Himalaia, tranquilo também. Aqui, se não me engano, temos a Cordilheira dos Atlas, tá? Cordilheira de Atlas e Cordilheira do Himalaia. Então, é isso, porque a Cordilheira do Himalaia, acontecendo a obducção aqui, desculpa, uma encontrando a outra, fazendo... Beleza? E, gente, era isso aí pela aula de hoje. Talvez tenha passado um pouquinho do nosso tempo, mas foi um grande prazer. Espero estar aí aprimorando sempre o nosso método de estudo. Qualquer coisa, me chamem no privado, pelo amor do santo, me chamem no privado sempre. Se tiver alguma dúvida, eu estou sempre 24 horas. Me chamem 4h30 da manhã, 3 horas da manhã, eu vou estar disponível, tá? Um abraço para vocês, até a próxima, nos falamos e até mais.